Olá pessoal, eu sou o Teacher Rafael, esse aqui é o meu canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer a correção da prova da EAN do ano passado, do ano de 2020. Beleza? Então se você já gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer e bora pro vídeo. Vamos lá então, pessoal. Primeira questão aqui, ó, questão de número 16. A primeira questão, ela diz assim, ó, What did Chris and Daddy do? O que o Chris e o pai dele fizeram? O que eles fizeram? Esse did aqui, pessoal, é o auxiliar do passado, tá? Então, essa pergunta aqui está no passado. O auxiliar está aqui e o verbo principal está aqui também. Então, eu tenho auxiliar e eu tenho verbo principal. Então, vamos lá. Aqui, ó, a letra A diz que eles foram ao supermercado comprar cachorro-quente. Então, eles foram ao supermercado. Na letra B, diz que eles foram assistir um jogo de basquete na TV. Um basketball game on TV. A letra C diz que eles jogaram futebol com os amigos. A letra D diz que eles foram ao estádio dos gigantes. E a letra E diz que eles foram a um jogo de beisebol. Logo no início do texto, pessoal, logo pelo título do texto, ó, The Baseball Game, acho que já dá uma ideia pra gente, né? O que o Chris e o pai dele fizeram. Só que aqui no início do texto diz assim, ó, que o pai levou o filho, Chris, a um jogo de beisebol. Então aqui nós temos a letra E. Bem tranquila essa questão aqui, só pelo título já dava a ideia pra gente. E você pode falar assim, mas não foi no estádio, não? Não, pessoal. Aqui diz, ó, que o pai e o Chris, eles caminharam, eles foram, né, para o estádio, mas do Dodgers, não dos Giants, não dos gigantes, beleza? Então, a letra D, eles foram no estádio, mas foram para um outro estádio. Então, questão de número 16, gabarito letra E. A próxima questão, a questão 17, ainda é com base no texto. Tanto que a gente vê aqui, ó, que as questões 16, 17 e 18 vão ser com base no texto. A questão 17, ela diz assim, ó, leia a sentença a seguir. They wanted to see the Giants lose. Eles queriam ver os gigantes perderem. Aqui te dá a linha, ó, está na linha 6. Então aí a gente conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tá aqui. E exatamente essa parte aqui, ó. They wanted to see. Tá? Então é essa parte que foi retirada. E foi o they aqui. Lembrando que o they, pessoal, é um pronome sujeito, um subject. E ele vai significar eles ou elas. Usado tanto para coisas quanto para pessoas, animais. Então, ó, o pronome they aqui, ele está fazendo referência ao Chris. Primeira coisa, se a gente sabe que eles é plural, então não pode ser a letra A, não pode ser só sobre o Chris, não pode ser só sobre o pai. O Chris e o pai, beleza, vamos deixar aqui, da ideia de plural, muitas pessoas e os gigantes. Então, pela ideia que a gente tem do pronome, a gente já consegue eliminar a letra A e a letra B. Ficamos entre C, D e E. Quando a gente fala sobre referência pronominal, nós temos que voltar um pouco para ver qual foi a primeira palavra dita, para depois eu estar conseguindo usar esse pronome. Então, até aqui, ó, é o final da sentença. Aí a gente volta um pouquinho, ó. Aqui a gente tem um ponto, ó, um ponto final e está começando uma nova sentença, ó. Então, daqui até aqui. Então tá, many people, lembrando que people é pessoas, é plural, o singular é person e o plural people, person, é o singular, beleza? Então tá aqui, ó, many people, muitas pessoas, lembrando que o many é para coisas contáveis e dá pra gente contar as pessoas. Se fosse incontável, eu já usaria o much, beleza? Então, many people were there, muitas pessoas estavam lá. Most of them, aqui esse most of them, muitas delas. Delas quem? Muitas das pessoas. Queriam ver os Dodgers ganhar e logo a gente conclui o quê? They want to see the Giants lose.
Se eles queriam ver os Dodgers ganhar, então eles também queriam ver, na verdade, né, os gigantes perderem. Então esse eles é a maioria das pessoas e também, que logo a maioria das pessoas é many people, então o they aqui também é o many people. Então aqui nós temos, ó, eu circulei essa parte, temos a letra D. Esse they, eles queriam ver os gigantes perderem, era quem? Muitas pessoas, many people. A questão 18 é a última questão sobre o texto e tá assim, ó. How many sodas did that buy? Ó, então o how many, pessoal, é quantos quando a gente está usando coisas contáveis. Aqui ele usou sodas, porque aqui a ideia é a lata do refrigerante, no caso, né? Então, how many. Aqui mais uma vez a pergunta no passado, usando o auxiliar. E se eu tenho o auxiliar como did, o verbo principal é o buy. E o passado dele é bought. Ah, professor, mas não deveria estar no passado? Não, porque a gente já tem um auxiliar aqui dando essa ideia de passado. Toda vez que a gente tiver um auxiliar na pergunta ou na sentença negativa, o verbo volta à sua forma normal. Então, quantas latas de refrigerante foram compradas? 1, 2, 3, 4, 5? Aqui no finalzinho do texto tá assim, ó. He bought, aqui ó, o bought, o verbo comprou no passado, então ele comprou 2 cachorro-quentes para o Chris. Ele quem? Esse he aqui é o pai, é o dad. Então, he bought 2 hot dogs for Chris. He bought, mais uma vez o verbo aqui, ó, ele comprou uma lata grande de soda, de refrigerante. Então aqui já foi uma. Então ele já comprou uma já. E aí continua o texto aqui falando que a bola veio na direção deles, as pessoas mergulharam para pegar a bola, elas bateram no refrigerante do Chris e caiu. O pai do Chris, esse his aqui é dele, então o pai do Chris comprou para o him, esse him aqui seria o Chris, é um pronome objeto, então tá aqui para evitar repetição, para eu não falar Chris, eu coloco o him, another soda. Então ele comprou mais uma lata de refrigerante. Então ele comprou uma, caiu e depois ele comprou outra. Então gabarito letra B. Foram 2 garrafas de refrigerante compradas. E agora a questão 19, ela já não é mais com base no texto. Então assim, ó, marque a opção que completa o texto com a forma correta dos verbos em parênteses. Então aqui nós temos o verbo enjoy, run e o to be. Aí aqui, pessoal, eu coloquei essa regra da terceira pessoa. Por quê? No simple present, os verbos não mudam, tá? A não ser que eles estejam na terceira pessoa. Aí, na terceira pessoa, que vai ser ele, ela e o it, que é para ele ou ela, só que com a ideia de coisas ou animais, se o verbo, ele vai ter algumas regras. Ele vai receber só S, a gente chama de regra geral, aqui como work, eat, play, swim, write. Ele vai receber IES, quando? Quando o verbo terminar em Y e antes tiver uma consoante, que é o caso aqui do study. A letra D é uma consoante e está vindo um Y depois. Então a gente tira o Y e coloca IES. Cry, try, spy, fly. O que não vai acontecer com o play? Por que não acontece com o play? Porque o A é uma vogal. Se A é vogal, essa regra aqui só funciona com consoante. Beleza? E a última regra é quando o verbo terminar em O, SH, CH, X, SS, ele vai receber ES. Então, o go está terminando em O, recebe ES. Wash, SH, recebeu ES. Watch, CH, recebeu ES. O X aqui, ó, está recebendo ES. O S aqui de kiss está recebendo ES. Lembrando que essa regra é só para a terceira pessoa. Então, é he, que é ele, she, que é ela, e o it, que é ele ou ela para coisas ou animais. Se não for nenhuma desses pronomes aqui, a gente não precisa se preocupar, beleza? O verbo vai ficar normal. Aqui lendo o texto está assim, ó. Betty's doctor told her to exercise more. O médico da Beth disse a ela, esse her aqui está fazendo referência a Beth, que aí a gente é um pronome objeto, a gente não pode colocar she, porque aí ficaria errado, que é um pronome sujeito. Então, disse a ela para ela se exercitar mais. Então, ela começou a correr. Ela, enjoy running. Aqui, o enjoy é o gostar. Então, ela gosta muito, ela curte muito correr.
Então, aqui nós temos enjoys com S, show de bola. Como a gente viu aqui, ó, enjoy tem uma vogal antes e depois o Y. Então, ele recebe só S. A letra B, tá? Não sofreu alteração. Aqui é she, ó, porque eu tô falando da Beth. Então, se é she, é terceira pessoa, o verbo tem que sofrer alteração. Enjoys na letra C, beleza. Aqui, ó, recebeu ES. Não pode receber ES. Ele só recebe ES se for com estas terminações aqui. E enjoy está no passado. Então, ela curtia correr? Não, o médico falou para ela se exercitar mais. Então, ela começou. Ela adora correr. Então, não é ideia de passado. Então, não pode ser a letra E. Depois, nós temos mais uma vez o sujeito, sendo a Beth, she, run. Aqui, ó, recebeu um A e um S. Não, o verbo não sofre alteração a não ser o S. Então, a letra A foi eliminada aqui. Então, a gente já tem o gabarito, letra C. E o verbo to be aqui eu tô falando, ó, Beth will run in the marathon next week. Aqui eu tô falando sobre a maratona. A maratona é uma coisa, então o pronome que substitui ela é o it. Então, por isso que vai ser is. Por isso o gabarito é a letra C. Questão 19, gabarito letra C. Última questão, questão número 20. É uma questão bem tranquila sobre esportes. Aí ela te dá aqui as imagens. Ó. Quais esportes podem ser vistos nas figuras abaixo? Então aqui nós temos 1, 2, 3 figuras. Aí aqui a primeira, eu coloquei aqui uma imagem com vários esportes. Ó. Esse primeiro aqui, pessoal, a gente já sabe, né? Vai ser basquetebol? Não, vamos por eliminação. Não pode ser basquetebol, não pode ser handball. Handball, pessoal, tá vendo a palavra hand aqui? Então a gente joga com as mãos, por isso que é handball. Aí nós temos baseball, beleza. Badminton também não é. E golfe também não é. Então, pelo primeiro esporte, a gente já mata que é a letra C. Depois nós temos o segundo esporte como soccer e o terceiro como running, que é a corrida. Lembrando que até estava no texto da Beth. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui da correção. Se você gostou, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você tem Instagram, me segue lá no Instagram também. Eu sempre estou postando algumas questões lá, beleza? Então foi isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.